Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos! Começamos mais um Bate-Papo das 6, né? O último da semana, sempre trazendo temas relevantes aqui para a gente discutir, debater, conversar um pouquinho, né? Nesse programa de todos os dias, sempre de terça a sexta, das 18 às 19 horas, o nosso ponto de encontro aqui na TV Sim, né? Vamos dar uma olhadinha lá fora, nossa câmera externa mostrando o trânsito aí nesse finalzinho, começo de noite, né? A noitezinha começa aqui no município de Linhares. Ali a retenção no semáforo de acesso aos bairros da região norte, ao município de São Mateus, municípios da região norte aqui. Trânsito fluindo tranquilo por enquanto, mas sempre nesse horário, a partir das 5 da tarde, começa a ficar bem tenso aqui na cidade. E aí a gente pede ao motorista, ao condutor, né, que tenha cautela, aguarde aí os momentos, o semáforo quando está fechado, gente, não desobedecer, justamente para evitar acidentes. E às vezes os pequenos acidentes acabam levando a um transtorno muito grande. E sem contar também, claro, os graves acidentes com mortes, inclusive, que nós temos registrado aqui no perímetro urbano de Linhares. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa violência no trânsito, sobre o Maio Amarelo, que já está a pleno vapor, com essa tentativa de sensibilizar a população, o condutor, o motorista. Respeito e responsabilidade é o tema do Maio Amarelo deste ano. E nós vamos conversar sobre este assunto, sobre os acidentes de trânsito, sobre as mortes, sobre os traumas, né? Os feridos que, infelizmente, são contabilizados aí, que trazem uma carga, né, uma despesa enorme para o Estado, um transtorno para as famílias e, claro, a perda de vidas, o que realmente nos causa realmente um choque muito grande e traz um custo muito alto para o nosso país, né? Portanto, é o Maio Amarelo o nosso tema de hoje e nós queremos pedir para que você contribua conosco. Pode interagir pelo nosso WhatsApp, que é o 996224547, aparece na sua tela. Só mandar sua mensagem para interagir, mandar pergunta, sugestão, participar conosco aqui e falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre o nosso trânsito, especificamente da BR-101 aqui no estado do Espírito Santo, nas vias urbanas aqui de Linhares também, você pode opinar conosco. O nosso programa sendo exibido aqui para toda a região de Linhares, Colatina, São Mateus, a região sul também nos assiste pelo canal 16.1 lá através de Cachoeiro. E, claro, a grande vitória também, a Rede Sim de Comunicação chegando aos 4 cantos do estado do Espírito Santo. Quero cumprimentar os nossos convidados de hoje. Eu vou conversar com Eduardo Costa Negro, chefe da delegacia da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, aqui no município de Linhares. Costa Negro, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Cláudio. É uma honra voltar aqui para casa, para a TV Sim, discutir um assunto que é muito importante, muito caro para a Polícia Rodoviária Federal, que é a segurança viária, a segurança de toda a sociedade que trafega pelas rodovias federais, e essa oportunidade de sensibilizar realmente a sociedade como um todo é ímpar e é com muita honra que a gente vem aqui no programa. Tá certo. Conosco também, mais uma vez aqui, agradeço pela presença, o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Boa noite, doutor Lucindo. Boa noite, meu amigo. Um prazer estar falando com vocês. Estou aqui com... Inclusive, acabei de passar agora por um trânsito danado na rodovia... Imaginei, né? Na BR-101. Mas estamos aí, pronto para responder as perguntas, bater o papo, debater e passar as informações para a comunidade. Aliás, é isso, né, gente? A ideia de trazer os dois representantes aqui dessas duas polícias, né, que tem um papel tão importante. Claro, o trabalho da Polícia Militar também, que através de convênio faz parte aí do Sistema Nacional de Trânsito, com
o apoio nas rodovias estaduais, principalmente, e agradecer também ao Departamento de Trânsito. Douglas estaria conosco, não pôde estar, né? Teve um problema de saúde, mas muito em breve estará falando um pouquinho sobre as ações dentro aqui da cidade, nas vias locais aqui do município de Linhares. A gente fala aqui da BR-101, mas os cruzamentos internos também dos bairros, eles são palco de muitos acidentes e acidentes graves, né? O Costa Negro, e a BR-101, que dentro desse contexto divide a cidade de Linhares em duas partes, né? E que ao longo dos anos, infelizmente, tem sido, né, palco dessas tragédias, não por culpa, digamos, da BR, mas por conta da pressa, da imprudência do próprio motorista, né? O acidente de trânsito como fenômeno, ele pode ter inúmeras causas. As principais causas, ou a principal causa, melhor colocando, é o comportamento dos condutores. Uhum. E, nesse sentido, ainda que a rodovia sempre admita melhorias, que a sinalização admita melhorias, que o fluxo de veículos muitas vezes é incompatível com a estrutura viária, esta não é a pior causa, ou não é a maior causa. O comportamento dos condutores que desrespeitam a sinalização, os limites de velocidade, ou ingerem substâncias análogas à droga ou o álcool, acabam por ocasionar aí esses eventos que tanto nos entristecem. Doutor Lucindo, quando a gente fala de acidente, né, dos crimes de trânsito, né, porque muitos crimes hoje estão elencados no Código de Trânsito Brasileiro, desemboca lá na Polícia Civil, que é quem vai cuidar de abrir o inquérito, a investigação. Isso traz aí um trabalho extra ainda para o já sobrecarregado trabalho da Polícia Civil, né? É verdade. Por exemplo, a gente pega todas as ocorrências de trânsito que foram registradas lesões corporais, a Polícia Civil tem que abrir um inquérito policial para apurar se houve culpa do motorista ou não no final da situação. Se houver morte, da mesma forma. Se o sujeito dirige embriagado, é mais um inquérito policial. E por aí vai. São centenas de inquéritos policiais instaurados todos os anos para apurar esses crimes de trânsito, que não são poucos. Toda semana tem um novo aí. E nesse caso, o inquérito tem que seguir aquele rito tradicional de ouvir testemunha, etc. e tal. Quando a gente consegue de imediato já apurar a situação num flagrante, ele é mais rápido. A nossa demanda que causa mais uma demanda de tempo é quando a gente precisa instaurar o inquérito desde o início, né? Intimar testemunhas e por aí vai. Pois é, gente, claro que o tema aqui é bem amplo, né? Se a gente for falar de infrações de trânsito, tem as pequenas, né, as médias e graves, mas vamos dar um enfoque principalmente nos acidentes graves e gravíssimos, né? Nós tivemos recentemente aqui uma tragédia no Dia das Mães, o Costa Negro pode nos ajudar, e o delegado também, que abriu um inquérito sobre o caso, em que uma mulher morreu. Nós temos até imagens, né, aí desse acidente, mostrando ali a imagem do motorista que passa lá ao fundo, né, daqui a pouquinho, lá ao fundo, na BR-101. Isso foi em pleno Dia das Mães, em altíssima velocidade. Nós divulgamos essa imagem aqui, olha só, a diferença de velocidade para os demais carros, e aí provocou essa tragédia, tirou a vida de uma pessoa, né, no Dia das Mães, estava ali com a sua família, um trecho com velocidade máxima de 60 por hora, né, Costa Negro? E assim, não dá para dizer a velocidade que estava o condutor, não sei como é que ficou a perícia nesse caso, mas aí olha o resultado, né? Ao resultado dessa tragédia, algo que poderia ter sido evitado, né? Ali temos uma reunião de fatores negativos que contribuíram para esse evento. A ingestão de bebida alcoólica, o excesso de velocidade, a falta de cautela no trânsito ceifaram a vida de uma mãe de família num domingo do Dia das Mães. Isso é de se lamentar. A gente, como instituição pública, a exemplo da Polícia Civil, a gente se indigna com esse tipo de situação. Entendemos que a proteção penal que se dá a esse tipo de conduta, ela é parcialmente suficiente, para não dizer insuficiente. E nós, como atores desse sistema de repressão a esse tipo de ilícito, na medida do possível, a gente tenta, da melhor forma, configurar realmente esse tipo de ocorrência para que esses responsáveis se encaminhem realmente para as barras da justiça com todos os elementos devidamente apurados, para que essa responsabilização seja a mais adequada possível, para que essa família, que infelizmente não terá essa mãe de volta, tenha ao menos aquele sentimento de que a justiça foi feita. Uma resposta, né? Exatamente. Doutor Lucindo, eu imagino que na hora do
do depoimento de um cidadão desse, aqui não estou fazendo juízo de valor do caso, né? O cidadão está preso, ainda tem todo o processo penal. Ele admite ali que ele cometeu um crime, porque assim, você está na direção de um veículo automotor, tira a vida de uma pessoa. No senso comum a gente fala, mas é diferente de usar uma arma para matar uma pessoa, mas acaba que no final das contas a vida é ceifada do mesmo jeito, né? Da mesma forma, e talvez até da forma mais brutal, né? Porque do jeito como aconteceu, a mãe de família perdeu a vida, aquela situação trágica toda. E é uma situação que a gente fica, às vezes, a gente sente, né? Na Polícia Civil, o choro da família, o depoimento dos que sobreviveram, o drama familiar que foi causado por isso. E na parte interrogatória do criminoso também, a gente, na verdade, a gente não deveria, mas a gente toma partido às vezes, viu? É mesmo? Porque... Mas em que sentido? Assim? É difícil você conviver com uma situação como essa sem tomar partido, sem ser totalmente isentos, né? Porque um elemento como esse, que enche a cara e sai desembestadamente com um veículo, me parece que ele não tinha carteira de habilitação também, em alta velocidade, e acaba com a vida de uma família, você não pode ser tão parcial assim, né? Porque ele está sendo imparcial com a sociedade, ele está sendo... É um criminoso que precisa ser tratado de forma como ele é, como criminoso, como qualquer. Agora, nesse aspecto, a legislação ela acaba sendo muito branda nesse sentido, né? Porque a pena, nesses casos, ela acaba sendo menor, né? Infelizmente. De regra, Cláudio, os homicídios na direção de veículo automotor, eles são tratados no Código de Trânsito e, como eu disse já aqui hoje, essa proteção penal, ao nosso ver, ela é parcialmente suficiente. Em casos como esse, onde é possível configurar, a exemplo desse caso concreto, sem, mais uma vez, querer fazer juízo de valor, que isso não nos cabe. Somando aí direção sob influência de álcool, o excesso de velocidade, como o doutor Lucindo colocou, a falta de habilitação legal para dirigir um veículo desse, ao nosso ver, ao ver do Ministério Público, da Polícia Judiciária, indica que esse condutor assumiu o risco de produzir um resultado. E aí, nesse caso específico, ele não responderá na forma do Código de Trânsito, mas ele vai responder na forma do Código Penal. O veículo automotor, a exemplo de uma arma de fogo, está sendo utilizado como um instrumento para a prática de um homicídio. E aí, a depender do entendimento do Poder Judiciário dessa narrativa toda, é possível que ele vá a júri e a própria sociedade de Linhares irá julgá-lo por esta conduta. Baseado exatamente no Código Penal e não neste no caso, no Código Penal. Pois é, interessante. Aliás, doutor Fabrício, um fato curioso, nós divulgamos, inclusive, daqui a pouco no nosso telejornal, o caso de um cidadão lá de Rio Bananal preso pela Polícia Civil nesta semana. Só que aí o caso é um pouco diferente, mas está ligado ao trânsito, que matou um desafeto usando o carro, né? Nesse caso ele... Foi doloso mesmo, ali não tinha outra. Na verdade, ali não tem nem como você interpretar isso como um dolo eventual, porque ele lançou o carro sobre a vítima intencionalmente, porque ele intencionava matar a vítima. E ela sobreviveu por um milagre, porque ela pulou na hora que o carro foi lançado sobre ela, e ainda teve fratura exposta. Foi socorrido rapidamente, porque estava com hemorragia grave também, se salvou por milagre. E ontem nós conseguimos finalizar o inquérito semana passada, pedimos a prisão preventiva do autor do crime e ontem nós prendemos ele. Agora fica uma linha tênue ali também, que se o indivíduo bem instruído por um advogado disser, olha, não, foi um acidente, tentar levar para o lado culposo, é até complicado para a polícia comprovar isso aí, né? É verdade, mas o crime sempre deixa muitos vestígios, né? Tem todo um trabalho que é feito na perícia criminal também da Polícia Civil, dos trabalhos que são feitos no momento da lavratura da ocorrência pela PRF, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, que isso nos indica mais ou menos o que aconteceu. Em Rio Bananal nós tivemos um caso um tempo atrás também, de um homem que invadiu a contramão em alta velocidade e acabou matando uma mulher lá. Então, a gente, no momento, ele fugiu do local do crime. A gente começou a interpretar isso como um crime de trânsito. Logo depois, nós conseguimos descobrir e comprovar que ele havia ingerido bebidas alcoólicas
naquele dia, durante todo o dia, em várias festas. Então nós indiciamos ele também por homicídio baseado no Código Penal. Agora, o que chama a atenção, Costa Negra, nesses casos é a indiferença, né? Primeiro, a indiferença do cara encher a cara de álcool, né? Uma bebedeira o dia inteiro e pegar o volante. Depois, fugir do local, deixar a vítima por si só lá, né? Ferida gravemente. Essa situação, ela é de se lamentar. A indiferença com a vida alheia, ela nos deixa absolutamente chateados. E nesse contexto, a equipe de plantão, antes mesmo de chegar até o local para continuar o atendimento a essa ocorrência, considerando as informações que esse responsável teria fugido, foi ao encalço dele e o localizou justamente para que a lei penal pudesse ser aplicada no caso concreto. Bom, e a nossa esperança agora é que realmente a lei seja aplicada da forma correta. Gente, nós fomos às ruas aqui em Linhares para ouvir, né, a população, para saber a opinião delas, das pessoas, né, sobre como ela vê o trânsito aqui na nossa cidade. Infelizmente, os pedestres reclamam que o pedestre, não sei se é só um caso particular de Linhares, não tem vez, né? Às vezes vai para cima da calçada, a calçada tá ocupada. Tem problema, às vezes a calçada mais alta, mais baixa. Na rua, os carros, motos, etc. Né? Então vamos ouvir a opinião de moradores aqui de Linhares sobre o nosso trânsito em particular. Eu diria que é imprudência mesmo, né? Imprudência de ambas as partes, o ciclista, o pedestre e também o automóvel, né? Eu diria que as três coisas. Não sei se estou definindo certo, mas eu acho que é isso. Fiscalização, eu acho que tem a fiscalização, mas obedecer é que é difícil, né? É isso, né? O que torna o trânsito mais complicado é a grande quantidade de veículos, né, que se encontra aqui no centro. É porque não é nem só veículos de Linhares, e sim das cidades circunvizinhas, né, Soretã, Maracruz, que vem para cá e tende a tumultuar, principalmente nos finais de semana, né, que fica aquele montão de carro. Então, assim, para o pedestre fica mais complicado. Você chega na faixa para atravessar, o carro tem que parar, mas aí tem uma fila com 10 carros às vezes na faixa, aí você tem que esperar os carros passar para poder atravessar. Eu acredito que é preciso uma conscientização tanto do motorista quanto do pedestre. Eu vejo que é um desrespeito. O pedestre muitas vezes não respeita as faixas, o motorista também não respeita a sinalização. Então eu acredito que é importante a fiscalização, mas um trabalho de conscientização e até mesmo punição para o motorista e também ao pedestre também, que muitas vezes também não contribui. Já teve algum relato do senhor, algum familiar seu ou amigo que já sofreu com acidente de trânsito? Sim, com certeza. A todo momento nós estamos vendo isso, infelizmente. Tanto com amigos próximos, com pessoas que vivem ao nosso redor. Bom, aquele compromisso com o próximo, né, Costa Negra, de urbanidade, porque assim, principalmente no trânsito dentro das cidades, é preciso essa cautela, esse cuidado, aguardar ali na faixa, não ser tanto afoito assim, né? A gente costuma dizer que a responsabilidade por um trânsito seguro não é só do agente fiscalizador, é de toda a sociedade. E é nesse sentido que o Maio Amarelo de 2021 traz essa reflexão para que cada um dos utilizadores realmente das vias públicas reflita, ora, o que eu posso fazer para ter um trânsito mais seguro? Esse local que eu estou adotando para atravessar é o mais seguro? A velocidade que eu estou empreendendo nessa motocicleta é a mais adequada para aquela via? Ou, no caso, por exemplo, de um condutor de um veículo de passageiros, um ônibus ou coisa do tipo, passageiros, um coletivo. Olha, eu tenho responsabilidade com a vida de tantas pessoas que eu estou carregando aqui e todos esses utilizadores realmente da via precisam ter essa responsabilidade. Em lugar nenhum do mundo existe uma proporção de 1 para 1 entre fiscalizador e fiscalizado. É impossível a gente ter, e nenhum estado é rico o suficiente para bancar uma estrutura dessa. 1 para 1. Então, a responsabilidade da sociedade como um todo, ela é absolutamente importante para termos um trânsito mais seguro. E aí, nesse sentido, ter um trânsito mais seguro desafogaria, como foi bem colocado aqui, o trabalho da Polícia Judiciária, o excelente trabalho que é feito aqui, e outras infrações penais também muito graves poderiam ser apuradas com mais qualidade se essa carga, por exemplo, de inquéritos para apurar infrações penais relacionadas ao trânsito fosse menor ou não existisse. Um pouquinho mais, né, doutor Fabrício, de compromisso ali com a ética, com o bem-estar de todos, acho que traria um bom resultado nesse sentido, né?
É verdade. E, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que vão se passar gerações ainda para que as coisas melhorem, tanto na área criminal como na área do trânsito. As coisas só têm piorado nos últimos anos. Então, a gente não pode... Qual é o limite de expansão da BR-101 para que as pessoas sejam atendidas? Nós vamos ter que quadriplicar a rodovia 101 um dia, porque a gente precisa abrigar essa montoeira de carro, né? Então, falta de... viver em sociedade é difícil. E mais difícil ainda para aqueles que não querem viver em sociedade. Aqueles que querem a balbúrdia, aqueles que querem a confusão, aqueles que querem brigar. E sobretudo, como eu disse, a indiferença com o próximo, né? E vale lembrar que, como diz o próprio Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre que deveria ser, né, a prioridade deveria ser dele, infelizmente é o último a ser visto no trânsito, e aí as tragédias a gente tem conferido, tem visto por aí. Gente, o Bate-Papo das 6 vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, você pode interagir conosco. 99622-4547 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. Voltamos já já. Bom, de volta com o nosso segundo bloco de hoje do Bate-Papo das 6. Estamos abordando o Maio Amarelo, respeito e responsabilidade. A gente falando aqui das tragédias, infelizmente, ocorridas aqui na BR-101. Agora, vale lembrar que muitas dessas tragédias também ocorrem dentro dos bairros, né? Moto, principalmente, nos cruzamentos, motociclista passa de uma vez sem respeitar a sinalização e acaba sofrendo, muitas vezes, sequelas graves, gravíssimas, quando não paga com a própria vida, né? Quando não perde a vida, acaba morrendo. Ô Conceição, está nos acompanhando aí, obrigado pela audiência, né? Está dizendo aqui, perto do hospital Rio Doce, os motoristas não respeitam os pedestres. Gente, não é só ali não. Infelizmente, em muitos pontos da nossa cidade, motorista, né, motociclista, não tem respeitado a vez do pedestre, né? Quem vai cruzar a faixa ali em frente ao hospital Rio Doce tem que aguardar e aguardar muito a paciência, né? Ou pelo menos a gentileza dos condutores em esperar um pouquinho. Essa falta de urbanidade, né, de respeito ao próximo, né, gente, que acaba causando esse tipo de problema. Falando de acidentes graves, nós temos aí a sonora de um participante conosco aqui, um cidadão, né, tinha sua vida normal aí, praticante de esporte e tudo mais, e por um descuido no trânsito, ele acabou perdendo os movimentos da perna, né? Hoje está paraplégico e participa conosco, gentilmente, gravou conosco, contando um pouquinho da sua história e trazendo um alerta sobre a imprudência no trânsito brasileiro. Verdade. Na realidade, já tinha uma experiência grande, já trabalhava nessa mesma empresa já há uns 10 anos. Conhecia a rota, por conhecer a rota também gera aquela confiança, né, aquela segurança. E, enfim, fui atender um cliente, né, na volta, já era um pouco tarde, em torno de 9 da noite, juntando o cansaço, né, a velocidade também um pouco elevada. Quando eu me deparei, né, em cima de uma curva, não deu tempo de eu concluir, de efetivar essa curva. Aí foi que eu evadi de mata dentro, né? Quando eu me liguei, eu já estava dentro de um buraco, né? Saí fora da pista, uma parambeira. Aí eu fui tentar levantar e já não consegui mais. Até então percebi que eu estava paraplégico. Ali foi a luta diária mesmo, ali sim, a luta travada mesmo, né? Porque eu gritava por socorro, ninguém ouvia. Né? Era noite, 9h30 da noite, no meio do mato, né? E até então pedi a Deus ali uma oportunidade de vida, uma chance, né? E até que eu vi um farol de um carro, em torno de 50 metros mais ou menos. Aí eu identifiquei que seria o norte, né? Aí eu falei, bom, vou tentar. E aí eu me arrastei de prancha, eu subia o morro de prancha, segurava nos matos, os matos rebentavam e eu descia novamente para trás. E assim sucessivamente, por várias vezes, várias tentativas, eu acabei conseguindo, né, me arrastar e chegar até a pista, mas foi uma eternidade, foi um processo muito árduo, muito difícil. Aí populares me viram, né, e me socorreram. Eu agradeço ao Ronaldo, né, que deu esse depoimento, trazendo esse alerta. Costa Negro, parece... e é algo muito comum que ocorre, né, nas rodovias brasileiras, esse tipo de trauma aí, né? É uma verdade e especialmente nesse período de pandemia, a preocupação da sociedade com o trânsito deveria ser maior. Os nossos hospitais hoje estão sobrecarregados e os veículos de comunicação noticiam isso por conta das infecções aí relacionadas ao Covid. E o destino de um acidentado de trânsito nesse contexto é o pior possível.
Exatamente. E se todos os apelos até então não estavam realmente sensibilizando as pessoas, que este sensibilize. Além de perder um órgão, perder uma função ou ficar incapacitado para o trabalho, essa pessoa pode não ter sequer um leito para se recuperar ou eventualmente até morrer. Isso é muito complicado. Doutor Lucindo, é aquela velha história, né? Às vezes apressa e acaba levando a desfechos, né? Claro que ele está vivo, graças a Deus, Ronaldo, mas poderia ter perdido a vida numa situação dessas, né? É verdade. Pressa, às vezes, a falta de cautela, né? É um problema seríssimo. Bem lembrou o Costa Negra aqui, nós estamos... A possibilidade de um sujeito que é hospitalizado hoje no Brasil, dele contrair o coronavírus dentro do hospital Exatamente. é tranquila. E daí o camarada está lá, acidentado. Quase com certeza vai contrair o coronavírus, a situação dele... Pode ter um desfecho muito ruim. Não vai ter um desfecho muito bom, não. Aliás, doutor Fabrício, dentro desse contexto também, agora falando sobre educação no trânsito, né? A gente sabe como é que é o processo para a emissão da CNH, para o condutor, né, ter ali o direito de dirigir. O PROCON até alertando para um novo golpe que tem ocorrido aí das facilidades, né? Golpistas oferecendo facilidade para tirar a CNH, né? Olha que ponto que nós chegamos, né? Chegou essa notícia para o senhor lá? Ou denúncia? É verdade, Cláudio. Chegou essa ocorrência com várias pessoas que levaram golpes. Mas, na verdade, se a gente for pensar direito, o sujeito que está comprando uma carteira sem passar pelo processo do Detran, ele sabe que está cometendo um crime também. É importante alertar para isso, né? Ele sabe que está comprando. Porque se eu, para ter uma carteira de motorista, eu tenho que frequentar a autoescola, preencher todos aqueles requisitos, fazer as provas, aguardar um resultado, conseguir passar. Como que eu vou conseguir uma carteira pagando só R$500 e vai receber a carteira em casa? Então, às vezes, a pessoa contribui também para esse tipo de situação. Não dá para alegar que não sabia, né? O comportamento da vítima, os estudantes do direito penal falam da torpeza bilateral. O caso do estelionato é muito clássico nisso. Exatamente. Só cai no golpe quem quer ser enganado. Quem quer cair, né? E aí não dá para alegar que não sabia, que, né, tirou a carteira, mas não sabe. Aí ia ser, né? Infelizmente é o olho grande. Entre aspas, olho grande é que faz o sujeito cair no golpe de estelionato. Então, meu amigo, nesse sentido aí, se alguém te ligar ou mandar uma mensagem, olha, estou aqui para facilitar para você tirar a carteira de motorista, não caia nessa. O método tradicional, a forma correta, né, oficial, é buscar a autoescola, né, em primeiro lugar, se inscrever, fazer todas as aulas lá e o processo ter dado entrada aí no Detran, cumprir todos os requisitos para começar a dirigir. Nós temos uma fragilidade também em termos de legislação com relação ao CNH, né, Costa Negra? Você percebe nesse sentido? Na verdade, o poder público não tem condição de ele mesmo atuar nesse processo de formação dos condutores. E, evidentemente, ele credencia autoescolas, clínicas para todo esse processo e, muitas vezes, essa formação ela é falha, considerando que o poder público não consegue exatamente supervisionar esse trabalho com cuidado. Então, as perguntas que nós, como fiscalizadores, fazemos será que aquele instrutor da autoescola efetivamente aplicou X horas na formação daquele condutor? O exame foi bem aplicado? A avaliação médica de saúde desse condutor foi feita a contento com um exame bem realizado ou foi vapt-vupt, digamos assim? Isso tudo nos preocupa e, evidentemente, o poder público tem se modernizado. A gente sabe que parte desses exames hoje eles são gravados, são filmados, até para que o ente público consiga fiscalizar, mas existem inúmeros desafios ainda para termos um processo de formação adequado. Gente, olha, dados do RENAEST, né, que ainda está em implantação pelo país, né, com os DETRANs dos estados, da federação, eu fiz uma pesquisa lá em que o número de acidentes no Espírito Santo em 2020 foram 741 mortes, né? Isso de modo geral, eu não estou falando das rodovias federais, não, de todas as vias, de modo geral, no Espírito Santo. Agora, Costa Negro,
O índice de acidentes, principalmente com mortes, é maior nos finais de semana. Será que tem uma razão específica nesse sentido? Cláudio, a gente tem uma maior letalidade, maior violência, muitas vezes nos finais de semana, por conta da ingestão de bebida alcoólica e a direção de veículos. E aí, o cara não está trabalhando, fala, vou tomar uma e vai dirigir. Aí... E muitas vezes, associada a uma velocidade, numa hora como a de agora, aqui no perímetro urbano de Linhares, é impossível empreender uma velocidade superior a 60 km horários em qualquer via aqui. Não dá. As vias estão sobrecarregadas. Agora, nos finais de semana, onde as pessoas estão descansando nos seus respectivos lares, muitas vezes aquele condutor irresponsável ingere bebida alcoólica, utiliza drogas, muitas vezes as duas coisas, pega um veículo automotor e vai se deslocar para os municípios próximos aqui, vão a Rio Bananal, a Soretama, a Aracruz, e não tem um mínimo de responsabilidade com, muitas vezes, trabalhadores que estão aí nos finais de semana circulando na rodovia, famílias, como que aconteceu alguns dias atrás aí, que estão circulando para, enfim, confraternizar, no espírito adequado realmente para o que é um final de semana de descanso para os trabalhadores. Isso nos muito incomoda e é algo de se lamentar. E o desfecho a gente tem aí. Doutor Fabrício, nesse sentido, o senhor acha que a lei seca, por exemplo, né, que foi uma modernização, né, para punir essa questão do motorista embriagado, né, tornando crime, o senhor acha que foi uma evolução? A gente tem que caminhar muito nesse sentido ainda? A gente precisa caminhar muito, porque as pessoas, naquele primeiro momento, quando foi implantado, havia muitas blitz, as pessoas acabavam... Realmente havia uma grande campanha, né? Para as pessoas se dirigir, não beba, leve um motorista com você que não vai beber durante a noite para poder voltar dirigindo o carro. Muita gente acabou entrando com esse costume. O problema é que o tempo foi passando e as pessoas foram se dispersando. Hoje em dia, se acostumaram. Hoje em dia, se você... Costumeiramente, a gente, às vezes, à noite, fazemos blitz também nas vias dos bairros aqui. E se você ficar parado, você vai pegar gente alcoolizada o tempo todo. Pegando o carro, saindo, com a família toda, muitas vezes, né? Eu acho que, sobre os acidentes, o que eu tenho, assim, às vezes, que eu vejo que um dos problemas grandes, além da bebida alcoólica, do uso de drogas, é o danado do celular também. Que é outro problema. É uma distração que você está andando na rua, está todo mundo olhando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Outra coisa importante que a gente observa é que há 10 anos atrás, você conseguiria realmente sair de Linhares em 2 horas você está em Vitória. Hoje nem de viatura... Nem abrindo o caminho consegue. Então, meu amigo, se você pretende chegar em Vitória, saia 3 horas mais cedo. Porque senão você vai ter que empreender uma velocidade que você vai correr risco e botar em risco a sua família. Pois é. E aí a esperança nessa questão da duplicação, que também não vai ser essa solução toda também não, né? Porque o volume de veículos é muito intenso, né, Costa Negra? E muitas vezes a via duplicada enseja, quando a gente tem condutores irresponsáveis, outras colisões, inclusive decorrentes de excesso de velocidade. Vias em excelente estado de conservação, muitas vezes propiciam saídas de pista, colisões traseiras. O veículo está em altíssima velocidade, às vezes realizando uma curva com raio um pouco mais fechado, ele não visualiza que tem um caminhão andando na velocidade regulamentada da via, ou ele colide e se mata, ou ele sai de pista. Enfim, então, como eu disse no início do nosso encontro aqui, a característica da via, quando ela é melhor, ela ajuda e contribui para um trânsito mais seguro? Evidentemente que sim. Agora, o principal fator não é esse. O principal fator é o comportamento dos integrantes do sistema de trânsito. Os motoristas, os ciclistas, os pedestres.
todos aqueles precisam ter a sua parcela de responsabilidade para termos um trânsito mais seguro. A gente vê muito motorista aí preocupado mais com a multa do que com o desfecho de um acidente, de uma colisão, né? Sim, a gente muitas vezes, ao defender, por exemplo, o emprego de controladores de velocidades, né, os famosos radares... Daqui a pouquinho vamos falar deles aqui na BR-101. Então, a gente recebe ainda peixe de que isso é uma indústria de multa ou coisa do tipo, e muito pelo contrário, eles são instalados nos lugares adequados, onde há ou reiterado desrespeito à velocidade ou elevadíssimos índices de acidente, como aqui no caso do perímetro urbano de Linhares, ou interseções onde os mais vulneráveis, os ciclistas, os pedestres, ou os condutores de motocicletas, não são respeitados, e a gente precisa fazer com que o condutor efetivamente respeite os limites de velocidade para a gente ter um pouco mais de segurança. Aliás, o equipamento está ali para, inclusive, salvar a vida até desse cidadão que não concorda com ele, né? Porque, a depender da situação, ele pode ser vítima nesse caso. Vamos para mais um rápido intervalo? Mais um rapidinho intervalo. A gente volta daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco, falando um pouquinho sobre os novos radares aqui na BR-101. Ainda bem que eles voltaram, viu, gente? Porque, sinceramente, tá complicado. Galera passando o sinal vermelho ali, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, altíssima velocidade. Vamos ver se dá uma segurada na onda aí. Olha o trânsito como é que tá lá fora, ainda intenso, né? Esse começo de noite aí, ó, de sexta-feira. Pessoal seguindo para a região norte, no sentido inverso também. E aí, gente, é muita cautela mesmo, não tem jeito. Tem que ter muito cuidado, porque os acidentes acabam ocorrendo. Voltamos já com o bate-papo das 6 de hoje. Voltamos com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, trazendo um alerta, gente, para os altos índices de acidentes de trânsito, com mortes, com feridos. Tivemos aí várias tragédias aqui no município de Linhares recentemente, né, e a gente trazendo esse alerta do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade. Perguntar aqui ao chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Costa Negro. Costa Negro, pessoal aqui, são duas perguntas, eu vou fazer uma só porque o assunto é o mesmo, né? Relacionado a um possível semáforo em frente ao shopping da cidade, onde o fluxo de pessoas é intenso. O que a gente pode dar de resposta aí ao telespectador? Existe nas proximidades desse estabelecimento comercial, não exatamente em frente, um semáforo, né, que a recomendação da polícia é para que as pessoas atravessem no semáforo, naquele local designado. A faixa de pedestre e o semáforo não é exatamente na frente desse shopping, por conta do cruzamento, e existe o fluxo de um bairro importante aqui de Linhares, que reúne muitas pessoas, que é exatamente onde há a faixa de pedestre, e se eu realoco ela para em frente ao shopping, eu acabo tendo a necessidade de ter duas faixas de pedestres e 2 semáforos. Isso não significa que a sociedade solicitando isso, a gente possa estudar a inserção ou de uma própria faixa, ou também de um semáforo sincronizado com esse que já existe, para que essa travessia das pessoas seja um pouco mais segura ali. Lembrando que naquele ponto existe uma diferença de altura entre as vias, né? Entre a pista central e as pistas marginais, e muitas vezes a regra técnica, a norma, que tem que contemplar pessoas com mobilidade reduzida, inclusive, tem que se avaliar se isso é possível fazer uma faixa de pedestre ali. Então tem que ter um estudo ali, né? Tem o cego, muitas vezes o cadeirante, essas pessoas precisam de um equipamento público adequado para essa travessia. A norma técnica tem uma série de requisitos para isso. Doutor Lucindo, o senhor está aqui há muitos anos, não sei se o senhor lembra, porque essas pistas laterais aqui, há algum tempo, acho que há uns 10 ou 15 anos atrás, elas não eram pavimentadas, né? E aí o fluxo era muito pequeno. A pista do meio, né? A principal da BR-101 era que tinha um fluxo maior e o número de acidentes era altíssimo ali. Hoje parece que a coisa inverteu, né? Parece que agora nas vias laterais é que esse número de acidentes tem ocorrido bastante. Só acho que assim, o volume de veículos aumentou, a sociedade evoluiu em certos aspectos, mas nesse sentido a gente ainda não evoluiu para dar conta de um trânsito desse tipo aí? Da forma como as pessoas querem usar o carro, não vamos evoluir nunca. Porque nós damos prioridade ao transporte e você observa os carros que passam aqui em frente à Rede Sim, provavelmente a grande maioria deles só tem uma pessoa dirigindo e o restante dos bancos desocupados.
Então as pessoas são individualistas, as pessoas não querem usar o transporte público. O transporte público não atende mais as pessoas. E a gasolina a R$6 o litro, e a gasolina né? R$6 o litro. E o número de carros não para de crescer. Exatamente. Costa Negro, em relação aos redutores de velocidade, né, que foram instalados, né, esses pontos, imagino que foram estrategicamente escolhidos justamente por conta de serem os mais sensíveis, né? Existe um estudo técnico que levou em consideração índices absolutos de acidentes, a gravidade de determinados acidentes, locais com histórico de desrespeito aos limites de velocidade ou interseções perigosas para a instalação desses radares. Há muito tempo atrás, esses radares eram operados pelo DENIT aqui. Exato. E por algum tempo eles não ficaram funcionando. Após aí tratativas entre a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária Eco 101 e a NTT, eles estão em processo de instalação, de homologação, está sendo feita toda a sinalização para que a via esteja apta a indicar aos condutores qual é a velocidade adequada para que essa velocidade seja devidamente respeitada. E é interessante, doutor Lucindo, que a legislação ela leva tão em conta, né, a situação do usuário da via, que assim, ó, a placa vem... Tem umas 3 placas antes de chegar até o radar, né? Ó, reduz a velocidade, é 60 por hora, para não ser falta de aviso mesmo, né? Para chegar no radar já avisado, né? Verdade. A lei é bem dinâmica nesse aspecto, né? As vias são, no tocante aos radares, são muito bem sinalizadas, né? Tem avisos antecipados, E também... Não há de se admitir que um cara com um carro passe, por exemplo, pelo Rio Quartel, que é uma via que atravessa um distrito, a mais de 60 por hora. É inadmissível que o cara vá. Ali tem faixa de pedestre, ali tem trevo de retorno. Então, realmente não tem como você admitir uma situação como essa. Ainda que não fosse sinalizado... Ainda que não fosse sinalizado, você tinha que reduzir a velocidade ali dentro. Todos os locais que tem gente transitando. Há um tempo atrás, Cláudio, algum tempo atrás, eu acabei juntando dinheiro e fui até os Estados Unidos, né? Chegando lá, eu passei por uma via duplicada e que a velocidade me parece que era 70 milhas por hora, no máximo, que eu acho que equivale a 110 km por hora, mais ou menos. Aqui no Brasil, se fosse aqui. Você acredita que, pela certeza da punição, me parece, as pessoas não passam dos 70 milhas por hora. Você encosta ao lado de um caminhão e segue a 70 milhas por hora. Você não ultrapassa ele, nem ultrapassa você. É como se estivesse parado um do lado do outro. Como se estivesse parado. Né? Mas se você ultrapassar também, a multa é certa, a apreensão é certa e você vai responder a um processo criminal. Aliás, a gente vê inclusive atores famosos de Hollywood pagando até com prisão, né? Até com prisão. Questões de trânsito lá, o que infelizmente nós temos que avançar nesse sentido. Bom, o telespectador aqui querendo saber se não seria possível a instalação de um redutor de velocidade na região do shopping. Bom, como disse Costa Negro, isso tem que ser estudado, né? Não há como. Exatamente naquele ponto, invertendo a resposta, existem lugares com maiores índices de acidentes e é por isso que exatamente ali não existe, mas próximo dali existem redutores, controladores de velocidade, para proteger todos esses usuários do trânsito. Ainda falando sobre esse assunto, é importante deixar claro que, além da sinalização hoje, a resolução do CONTRAN, que trata da instalação e dos estudos para a instalação desses radares, deixa claro que as entidades que operam esses controladores, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, precisam manter nos seus sites na internet os locais onde esses radares estão instalados. Então, o cidadão ele tem inúmeras chances alternativas para se comportar conforme a norma. Só se não quiser mesmo. Só se não quiser mesmo é que ele vai ser efetivamente flagrado. Então, quando a gente escuta esse discurso da indústria da multa ou de que aquilo ali existe para prejudicar o cidadão, a reflexão que eu faço é a seguinte: respeite o limite de velocidade. Está tudo resolvido, né? Ninguém vai ser autuado se andar conforme a norma.
norma. Isso é muito simples, isso é muito claro para a gente. Eu discordo dessa história da indústria da multa, né? O que tem é motorista que não respeita mesmo, que quer andar do jeito que quer, e aí não tem como, né, gente? Numa sociedade existem regras. Gente, para piorar a situação, tem propostas, inclusive o Código de Trânsito passou por uma alteração recente, uma alteração profunda, flexibilizou muita coisa. Não dá tempo da gente falar isso, mas a gente vai ter uma outra oportunidade com o Costa Negro, com o delegado Fabrício Lucindo aqui, que eu acho que isso deve fomentar ou incentivar ainda mais os abusos no trânsito, né? Mas tem um projeto de lei, doutor Lucindo e Costa Negro, que está sendo proposto na Câmara Federal, que diz o seguinte, quer reduzir a penalidade para motorista, por exemplo, que estaciona o carro nas faixas de pedestre, nas ciclofaixas, ciclovias, né? A multa é grave agora, né? Infração grave, Sim. né? Está querendo reduzir e trazer para a média, né? Isso é a proposta do deputado federal Carlos Bezerra. Além de outras, né, que foram flexibilizadas aí, que eu acho que traz um incentivo até para a infração, né? A gente entende que o Congresso Nacional é um espelho da nossa sociedade. E aí nós, como cidadãos, colocamos lá os nossos representantes. Então, muitas vezes, a sociedade é que precisa refletir se esse tipo de medida efetivamente é adequado. Isso não deveria ser o inverso, né? Como servidores públicos à disposição e da sociedade, efetivamente a polícia vai cumprir a norma posta. Agora, do ponto de vista científico, esse debate é muito importante e, sendo convidada a debater o assunto, a polícia discorda desse tipo de iniciativa legislativa, digamos assim. Afrouxar nesse sentido, acho que é uma péssima escolha, né, doutor Luciano? É uma péssima escolha e é um discurso político que as pessoas gostam de ouvir também, né? As pessoas gostam de ouvir isso. As pessoas gostam de ouvir, por exemplo, que acabaram-se os radares da BR-101. Beleza. Que excelente. Todo mundo quer isso, né? Que bonito, né? Mas na hora que acontece o acidente, na hora que acontece uma morte, porque não tinha radares, porque a pessoa ultrapassou em velocidade excessiva, aí vão cobrar das autoridades, né? O resultado a gente já conhece. Bom, gente, nós já estamos encerrando. Aliás, agradecer aqui os nossos convidados. Lembrar que a Polícia Rodoviária Federal tem um papel fundamental aí num programa, né, que já vem sendo implantado já há algum tempo, através de estudos. A ONU já trouxe isso como uma meta, né, no mundo inteiro, a redução de acidentes nos próximos anos. O Brasil aderiu e agora já coloca em prática, né, Costa Negra, o Pinatrans e a PRF, o CETRANS aí estão nesse trabalho para a gente tentar reduzir esse número de acidentes com mortes por número de habitantes do país. É uma meta ousada, em 10 anos reduzir pelo menos até a metade, né, mas não sei se a gente precisa começar, né? A primeira década se encerrou, né? Ela começou em 2011 e os resultados, infelizmente, não foram atingidos, né? Infelizmente. Teremos agora uma nova meta de redução de acidentes nessa segunda década, incentivado aí pela Organização das Nações Unidas. E é importante que esse fenômeno da segurança viária, ele não é exclusivamente um problema brasileiro, mas é um problema mundial. Evidentemente, a ONU toca em um ponto muito sensível. Quanto menor é o IDH daquela nação, maior é o problema que ela tem com a segurança viária. Então, é educação Países mesmo, mais desenvolvidos, onde o seu povo ele é respeitador da norma, ele respeita os demais concidadãos, né? A tendência é que a gente tenha um trânsito mais seguro. Então, essa política pública de segurança viária, ela precisa ser tratada evidentemente associada à educação, associada a uma conscientização, para que a repressão aconteça em casos, digamos assim, residuais e não como regra. Tá certo. Doutor Lucindo, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição. A Polícia Civil está sempre à disposição da comunidade. Tá certo. Obrigado, Costa Negra. De igual modo, a gente agradece, a PRF também está à disposição da sociedade e esse debate é muito válido, deixar a sociedade ciente de que ela também é responsável por um trânsito mais seguro. É isso aí. Gente, e o nosso objetivo foi esse, trazer para você esse momento de reflexão, um momento curto, mas que realmente acende essa chama do compromisso, né, com a sociedade, com a cidadania. E no trânsito a gente precisa cuidar um do outro, né, sobretudo o pedestre aí. Por hoje é só, acompanhe a reprise desse programa nesse sábado pela manhã. Domingo à tarde também tem reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom final de semana a todos. TV Sim, canal do Espírito Santo.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.